A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação, que está no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Amém. O Senhor Jesus ensinou que o reino do céu é semelhante a 10 virgens, não é? 5 prudentes e 5 loucas. Meus irmãos, que a gente venha pedir ao Senhor a prudência, que a gente venha pedir ao Senhor o cuidado. Essas lâmpadas e o azeite, né, simboliza o Espírito Santo, simboliza a vigilância que a gente tem que ter, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha estar pecando contra o Senhor, para que a gente, o crente, ele precisa andar em vigilância. O crente, ele precisa buscar o Senhor, o conhecimento das coisas do Senhor aqui na palavra dele. Quando nós conhecemos o Senhor, a gente vai fazer de tudo que for possível para nós, para a gente não cair naquilo que o Senhor disse que era errado, não é? Ou seja, a gente começa a orar e pedir ao Espírito Santo, assim como na oração do Pai Nosso. A gente começa a pedir: Senhor, não me deixe cair em tentação, né? Livra-me de todo mal, me livre de ser usado pelo inimigo, me livre de ser usado pela minha própria carne. Não é? É uma vigilância. O Senhor Jesus nos ensina a ser vigilante. Olha, não é só dizer que é crente, não. Não é só dizer que serve ao Senhor. Dizer é fácil. Você dizer: não, eu sou crente, eu sou crente, eu sirvo a Deus há 300 anos, se for possível. Mas cadê os frutos que condiz que você serve? Cadê os frutos que condiz que você tem o Espírito Santo? É necessário ter o Espírito Santo do Senhor Jesus. E como é que a gente tem o Espírito Santo do Senhor Jesus? Orando, buscando a Ele, ali, você entendendo que você é falho, nós entendendo que nós somos falhos e que a gente precisa da correção do Senhor, que a gente precisa que o Senhor Jesus venha estar conosco, nos libertando. A caminhada com o Senhor é uma constante libertação que a gente precisa, não é? A gente precisa sempre estar nessa caminhada com o Senhor, buscando libertação. Não é de uma coisa toda a vida, aquela mesma coisa, não. É sempre estar. Foi liberto de uma coisa, vai orando, vai buscando libertação de uma outra coisa, porque é muita coisa, não é? Nós sabemos que nós, seres humanos, existe muita coisa. Somos muito, tem muitas falhas, tem pecados. Então, a gente vai buscando ao Senhor na prudência. É aquela pessoa que fala demais, que observa demais, aquela pessoa que fala coisas que não tem necessidade. Meus irmãos, que a gente preste bem atenção nisso. Que a gente preste bem atenção como é que nós somos. Será que nós somos uma pessoa que fala muito coisas que não é necessário, que a gente fale muito das coisas de Deus, que a gente fale muito, que você seja uma pessoa conhecida, que onde você chegar você está falando do Senhor, e ali você vai conhecer quem são os seus amigos, quem são os seus amigos de verdade. Quando aquelas pessoas, quando você chega e você começa a falar do Senhor, e ali elas vão saindo um a um, porque nunca teve amizade ali, não é? Então, meus irmãos, é muito bom nós estarmos no meio das pessoas para falar muito das coisas de Deus, para falar muito da Bíblia, de experiências. Olha o quanto é maravilhoso nós termos amizade com o crente, porque é um assunto, parece que é um assunto assim infinito, parece que não cessa o assunto, porque um fala de um testemunho, de algo que o Senhor fez, o outro fala a outra, né,
o seu testemunho, e assim vai. É coisa maravilhosa. Então, a nossa vida tem que ser em constante vigilância. Em constante vigilância, pedindo ao Senhor, Senhor, tem de misericórdia do que eu falo, tem de misericórdia do que eu penso, do que vem na mente. As pessoas se descuidam da mente, né? Se descuida da mente. E nós não podemos nos descuidar da mente, porque a mente, ela é um campo, ela é uma terra, vamos dizer assim, que o inimigo gosta muito de lançar setas, pensamentos ruins, são setas, né? São setas malignas, coisas terríveis, e ali ele vai vendo se você vai colhendo aquilo ali, se você está colhendo, só guardando as setas, né? Quando você começa a praticar aquelas coisas, nós sabemos que o mal ele não consegue saber o que nós estamos pensando, porém ele sabe que as setas dele estão funcionando quando a gente começa a colocar em prática. Sabe aquela velha frase que as pessoas dizem assim: agora eu vou ser ruim. Você conhece, já ouviu falar? Você já falou isso? Se arrependa, peça a Deus misericórdia, porque isso foi uma seta maligna. Isso foi uma seta maligna, isso veio do inimigo conjugada ali com a nossa carne, que a nossa carne, nós sabemos que a nossa carne ela é podre, não é? Sabemos que somos falhos, somos, não é, pecadores, e amamos, não é? E ali para a gente começar a aborrecer o pecado, a gente precisa buscar o Senhor e dizer: não, Senhor. Quando nós começamos, quando a gente estava lá no mundo, a gente amava aquilo ali que a gente fazia, aquele pecado, a gente amava fazer aquilo. Era normal, e era uma vida que para nós estava maravilhoso, não é? Mas agora, conhecendo a palavra do Senhor, o Senhor começa a nos libertar e a gente começa a enxergar da forma certa, começa a enxergar que é pecado, que minha vida não precisa, eu não preciso estar fazendo isso, você não precisa estar fazendo isso, que Deus tem uma vida liberto, né? Para nós, Deus tem uma liberdade. Meus irmãos, as pessoas do mundo acham que nós somos limitados, mas não é, não é. Deus, ele tem uma liberdade muito linda, algo lindo, que quando você começa a ser liberto pelas aquelas coisas, você vai começando a ver a grande libertação que Deus tem em nossas vidas. Muitas são as vezes que as pessoas que estão lá no mundo, elas pensam: não, mas se eu for crente, eu vou ficar limitado, vou ficar só de casa para a igreja, para o trabalho, vai ser uma vida monótona. Não tem uma alegria maior do que servir ao Senhor. Não tem uma alegria melhor do que ter Deus. Por mais que a gente passe por situações que é necessário passar, né? Porque ali a gente está mais perto ainda do Senhor. Quando a gente passa por situações difíceis, quando a gente passa por situações que a gente pensa que a gente não vai suportar, e a gente vê a mão do Deus Todo-Poderoso conosco, como foi lá com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha que nós fizemos, não é? O trabalho manado do vídeo passado, não é mesmo? Então, meus irmãos, é necessário que a gente tenha vigilância, é necessário que a gente vigie, é necessário que a gente seja cuidadoso com a nossa salvação, com a obra do Senhor. É necessário que a gente tenha vigilância, é necessário que a gente tenha essas lâmpadas e o azeite conosco, porque se nós não tivermos o Espírito Santo e o cuidado de não cair, de não voltar às práticas, não vai adiantar nós dizermos que somos crentes, não vai adiantar. Primeiro que as pessoas do mundo dizem logo: crente, você é crente desse jeito, com essa língua suja, crente fazendo isso aí, começa já, não é? As pessoas dizer, e se não bastasse só as pessoas dizer, e o que Deus vai dizer?
Naquele grande dia, o que é que Deus vai dizer se nós não tivermos o cuidado de ter o Espírito Santo de Deus conosco? O que é que o Senhor não vai dizer? Nós já sabemos, não é? Nós já sabemos o que é que o Senhor Jesus vai dizer. Ele vai dizer que não vos conheço. Por quê? Porque você passou a vida toda, teve ali teve a oportunidade de ter o meu Espírito Santo e você não buscou, você desperdiçou. Então, afastai-vos de mim. Que Deus tenha misericórdia, que nenhum de nós ouçam isso do Senhor Jesus. Então, vale a pena nós agarrarmos essa oportunidade e não se separar de jeito nenhum do Espírito Santo e termos o cuidado de servir a Ele com grande alegria, de ter o cuidado de servir a Ele fazendo a vontade dEle, se preocupando em saber o que é que Ele se agrada e fazendo a vontade dEle. Nós sabemos que fazer a vontade do Senhor nem sempre agrada o mundo e não é para agradar o mundo, não é mesmo, meus irmãos? O meu tempo já extrapolou. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais no seu coração. Amém.